Bora falar sobre a vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro por 1-0. Dois fatores importantes: sorte e gramado. E duas estreias: Flaco e Merentiel. Bora falar sobre tudo isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso. Além de se inscrever no canal, também deixa o seu like, que é importante para o vídeo. E ao final do vídeo, deixa um comentário também, que é bacana para prestigiar o trabalho. Combinado? Se você quiser ser membro do canal do Fragoso, eu também vou ficar muito contente, beleza? Então, bora falar sobre o assunto do vídeo? Bora falar sobre essa vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro por 1-0. Vitória que fez o Palmeiras se tornar líder do turno de vez. Ninguém mais tira a liderança, foi campeão do turno, portanto, com uma rodada de antecedência, com 4 pontos de distância para os seus mais próximos concorrentes. Detalhe, o Palmeiras conquista isso justamente num jogo fora de casa, onde o Palmeiras se deu muito bem no primeiro turno. Foram 9 partidas disputadas, 5 vitórias e 4 empates, 12 gols marcados e somente 4 sofridos, o único time a não perder jogando longe dos seus domínios. E claro que isso fez a diferença para que o Palmeiras chegasse ao fim do primeiro turno com uma rodada de antecedência, com o primeiro lugar garantido. E vale destacar, sem dúvida nenhuma, esse feito. Apesar de disputar 2 competições simultaneamente, ou melhor, 3 competições simultaneamente, o Palmeiras cai fora da Copa do Brasil, agora na última semana e, portanto, disputou todo o primeiro turno com a Libertadores e com a Copa do Brasil em andamento e conseguiu, jogando fora de casa, enfrentar os seus adversários e não ser derrotado em nenhuma oportunidade. É um feito muito importante para esse elenco e para esse time que quer disputar de fato o Campeonato Brasileiro, que quer buscar esse título único que Abel Ferreira ainda não tem. E claro que a gente tem que falar sobre os ingredientes dessa vitória e é importante destacar também que o Palmeiras abre 4 pontos no momento em que o campeonato vai mudar bastante, porque muitas equipes estão se reforçando, alguns times vão perder alguns nomes também, a janela de transferência se abriu e naturalmente o campeonato vai ser bem diferente, com algumas equipes de cima principalmente, com reforços pontuais bem interessantes, como o Atlético Mineiro, com o Pedrinho, com o Allan Kardec que já marcou, com o Corinthians, por exemplo, também, que colocou para dentro o Yuri Alberto, o Balbuena, enfim, jogadores que vão chegando, vão incorporando alguns elencos para essa disputa de Campeonato Brasileiro e de outras competições. Então, essa vitória é importante por isso e também é importante porque não se ganha campeonatos apenas vencendo jogos em que se tem profunda superioridade. Muitas vezes a superioridade ela não aparece por conta do gramado, por exemplo, e foi o caso do estádio Independência, que travou muito o jogo, um gramado alto, irregular, que fazia a bola picotar bastante e, além de picotar, além de pular, também amarrava muito a bola, segurava muito a bola pela altura da grama. Não sei exatamente se foi molhado com bastante densidade ali o gramado do Independência, mas é fato que a bola rolava com dificuldade no gramado. E isso prejudica quem tenta criar pelo chão. A ideia do América Mineiro durante todo o confronto foi criar na bola de longa distância, na bola pelo alto, na profundidade e teve pouca criatividade nesse sentido. Quando você tem um confronto como esse, em alguns momentos você até consegue abrir o placar numa jogada fortuita no começo do jogo ou no chute de fora da área no começo do jogo e a partida se desamarra, porque a equipe que tem condições, teoricamente, de jogar com o placar aberto e tudo mais, pode acabar se utilizando da profundidade enquanto a outra equipe que está atrás e que se sentia inferior e por isso fechava os espaços, deixava a bola num campo ruim com o adversário, precisaria se expor e a partir daí o jogo poderia se desenrolar mesmo com um gramado ruim, com mais gols. Mas quando esse gramado ruim prejudica na composição de jogo da equipe que quer ter a posse de bola e que se faz obrigada a ter a posse de bola, que foi o caso do Palmeiras, naturalmente fica mais complicado abrir o placar. Então precisa se utilizar de outras ferramentas, não só na ultrapassagem, porque a bola não vai acelerar, não só na jogada de associação, porque a bola não vai acelerar junto com o jogador, vai emperrar, na profundidade não tem, porque o adversário está fechado, então você tem que se utilizar do quê? Da sua altura muitas vezes, porque já que o adversário está te dando espaço para trabalhar no campo de ataque, pelo menos na metade do campo de ataque, mas não está te dando espaço para você ter jogadas de profundidade ou para ter associações porque está tudo muito fechadinho, você pode arriscar de fora da área, buscando um chute fortuito, um chute forte, certeiro, ou um chute que pode desviar em alguém e matar o goleiro, como você pode também trabalhar com jogadas que envolvam o cruzamento na grande área, buscando a altura. E deu para ver com
tranquilidade nesse jogo, que tanto o América quanto o Palmeiras não criaram por baixo, tiveram muitas dificuldades, o América nem se propôs tanto a criar por baixo, como eu disse, o Palmeiras tentou, mas a bola não rolava de fato. E aí no segundo tempo entrou Scarpa e entrou Flaco Lopes, na minha opinião, entraram com um objetivo só, fazer com que o Palmeiras tivesse mais chutes de média distância e também cruzamentos mais certeiros, porque visivelmente sem o Scarpa em campo, o Palmeiras teve dificuldades para colocar bons cruzamentos na grande área. O Palmeiras subiu a sua altura, mas nem precisou tanto dos cruzamentos. Por quê? Porque o América precisou se abrir, já que o Scarpa colocou uma bola na rede minutos depois de entrar em campo, um chute muito forte, muito bonito de média distância, como eu disse, a ferramenta que deu para utilizar, e aí com essa ferramenta o Palmeiras abriu o placar e o jogo ficou mais aberto, porque o próprio América passou a se jogar à frente, mas não se viu grandes lances de perigo construídos com jogadas de associação, com jogadas por baixo, justamente porque o gramado não ajudava. Então, basicamente, foi cruzamento na área pra caramba, bola parada pra caramba e jogada na profundidade pra caramba. No fim das contas, o Palmeiras conseguiu a vitória num chute de média distância, que foi a ferramenta que o campo permitiu. E tá dentro do jogo, até porque o América se utilizou da estratégia de se fechar bastante. E aí, claro, é encaixe, é estratégia. Você tem que utilizar as suas ferramentas de acordo com o contexto. E o Palmeiras conseguiu fazer bom uso do seu meia, que tem um chute muito bom de fora da área, que é o Gustavo Scarpa. E o outro fator importante que sempre é legal destacar é que sim, às vezes as equipes precisam de sorte. É o melhor visitante, tem ótimos números, mas a sorte pode aparecer e deve aparecer, às vezes de um lado, às vezes do outro no futebol. E se muitos torcedores lamentaram, por exemplo, o gol do Jean-Pierre numa falta muito fortuita contra o Avaí, quando o Palmeiras tinha 2-1 no placar, acabou saindo só com um empate, veja só, agora o torcedor do Palmeiras tem tudo para comemorar e falar, tá pago, se daquela vez o Avaí colocou uma bola na rede que não costuma colocar, dessa vez o Palmeiras conseguiu sair no último lance da partida com um gol do América incrivelmente perdido, um gol que vai marcar muito o torcedor americano, vai doer, mas o futebol é isso. Mais pra frente o América também vai acabar vencendo algum jogo no qual o adversário perdeu um gol feito que poderia empatar a partida. Então o elemento sorte está presente aí. O torcedor muitas vezes vai lembrar daqueles jogos em que a dor ficou marcada. Ah, se não fosse aquele gol, ah, se não fosse aquela desatenção. Mas também há momentos em que o adversário vai sentir e o torcedor vai celebrar, que foi o caso do torcedor do Palmeiras hoje. Em relação aos seus atacantes, Merentiel atuou durante o primeiro tempo, no segundo tempo ele foi substituído pelo Flaco Lopes. Merentiel que teve um jogo muito discreto, até porque é um jogador que gosta de atuar no facão, ele mesmo disse, nas diagonais, e não tinha muito espaço para as diagonais com o América lá atrás. Não tinha esse espaço para fazer esse tipo de jogada. O pivô foi uma jogada que foi pouco procurada e no fim das contas o Palmeiras até chegou algumas vezes à linha de fundo e cruzou, mas o Merentiel não teve tempo de bola para colocar ela na rede. Uma muito clara, que ele acabou furando a bola, e a outra ele chegou um pouco atrasado. Não foi um grande destaque, mas o próprio campo não colaborava tanto para que o Palmeiras tivesse grande destaque em termos de criação de jogadas. Nós vimos um Dudu com dificuldade, carregando a bola, praticamente empurrando a bola no campo, porque a bola não acompanhava a velocidade dele. O Veiga com dificuldade de domínio de bola em muitas ocasiões também no primeiro tempo, e isso aconteceu também na segunda etapa, porque o gramado era o mesmo, evidentemente. Quando a gente passa a olhar para o Flaco Lopes acaba entrando num contexto diferente do Merentiel. E esse contexto diferente envolve justamente um América que precisa soltar mais, um América que precisa correr mais. Mas a gente pôde ver também um Flaco Lopes que deu alguns giros interessantes para cima da marcação, se utilizando do corpo, não só na questão da bola na área, que seria algo que poderia ser muito interessante se o América seguisse fechado, mas nas bolas que foram tocadas para ele, ele conseguiu girar em alguns momentos, conseguiu até fazer jogadas em que ele conseguiu dar uma assistência, e essa assistência, em uma das ocasiões, foi muito boa para o Scarpa, que acabou se enrolando e não finalizou, mas foi um belo passe do Flaco Lopes, e quase colocou uma bola na rede, num passe dentro da grande área de letra. Então, foi um momento em que o Flaco Lopes estreou, e estreou à vontade. Pareceu muito tranquilo em relação às tomadas de decisão que tinha, dentro de um contexto também mais favorável até em relação ao Merentiel, que acabou pegando um América muito fechado e sem o campo que ele gosta para dar os facões e para conseguir mostrar suas melhores características. Para mim, a análise é essa. Merentiel discreto num contexto complicado para ele, dentro de um gramado que prejudicou a ideia de jogo do Palmeiras durante todo o primeiro tempo. Flaco Lopes entrou e acabou pegando até um contexto mais favorável, com o América saindo um pouco mais, depois até do gol do Scarpa, para ele poder receber bola, girar em cima da marcação e até dar uma assistência para finalização e quase colocar uma bola de letra na rede. Para mim, Flaco foi muito bem nas oportunidades que teve,
para lidar com a bola e para lidar com a equipe do Palmeiras na construção coletiva. O Merentiel acabou tendo um primeiro tempo mais complicado para aparecer. Essa é a minha avaliação em relação aos dois. Muito rasa a avaliação, Fragoso. Ela é curta ainda, não dá para especificar muito, não dá para mergulhar muito nos dois jogadores, até porque, como eu disse, vários fatores ali não ajudaram a equipe como um todo, dois cenários diferentes para os dois. É um começo muito promissor para o Flaco, que se mostrou muito à vontade. O Merentiel, o próprio Abel Ferreira já falou na coletiva, jogador mais tímido, que vai exigir um pouco mais de paciência para que ele se solte e, claro, vai se soltar quando estiver num ambiente até melhor. Eu acho que a confiança pode acabar aparecendo mais quando estiver realmente dentro do Allianz Parque, por exemplo, com a torcida a seu favor, jogando num gramado bastante liso, em que a bola vai girar mais, as oportunidades de facão podem até aparecer com maior frequência do que aconteceram no Independência, tá bom? Claro que eu quero a sua análise, o seu olhar aqui embaixo nos comentários. Quero também não só a sua análise e o seu olhar, mas também o seu like aqui embaixo, se você puder, e também a sua inscrição no canal do Fragoso. Se você quiser ser membro, como eu disse, também eu vou ficar muito contente depois dessa análise de um Palmeiras campeão do turno com antecedência, melhor visitante também do primeiro turno, sem perder um jogo sequer longe dos seus domínios. Gostou das informações, das análises? Enfim, faça tudo o que eu disse e bora falar de futebol.